Só para terminar, o doutor Rogério Debre, ele está acompanhando pela... e quer fazer só uma pergunta ao Tedesco, se é permitido fazer. Ele faz aqui. Boa tarde, senhor. Eu recebi do doutor Rogério um áudio que ele quer que repasse. Boa tarde, ilustre senhor deputado Paulo Ramos, ilustre senhor deputado Julianelli. Quem fala é Rogério Debre, mesmo longe. Uma videoconferência, vamos lá. Praticamente resolvido. Estou atento à audiência pelo TV Alerj ao vivo e gostaria de fazer uma pergunta ao Ronaldo Tedesco. Ronaldo Tedesco, a Petros, no ano de 2016, teria que apresentar o plano de equacionamento até 31 de dezembro de 2016. É correto, é verdade que a Petros solicitou à Previc por 2 vezes a não apresentação desse plano de equacionamento no ano de 2016, com o objetivo de apresentá-lo depois com as massas separadas? Se esse fato é verdade, esse fato pode ter influenciado na atualização do déficit encontrado com as metas atuariais de 16 e 17? Se isso efetivamente ocorreu, ou seja, se a Petros solicitou a não apresentação do plano de equacionamento para apresentá-lo só após a separação de massas, e como ela não conseguiu, é óbvio que ela não conseguiu, a administração da Petros seria responsável por essa atualização, essa correção de 22 para 27 bilhões? Se for responsável, o que o Conselho Fiscal, ou melhor, o que o Conselho Deliberativo pensa em fazer a respeito disso? Obrigado. Obrigado, doutor Rogério. Doutor Tedesco. Não, primeiro que é fato, né? A Petros pediu o adiamento para a Previc demorou a responder em função do quê? De que ela achava que a cisão do plano, a separação das massas, devia ocorrer antes do equacionamento. A Previc não teve esse entendimento, considerou que o processo devia seguir em paralelo, independente dessa questão, e autorizou depois a Petros, autorizou não, na verdade, solicitou que a Petros assinasse um termo de ajuste de conduta para que pudesse, na verdade, estabelecer um prazo para realizar esse novo equacionamento. Isso é inteiramente responsabilidade do Conselho Deliberativo da Petros e da patrocinadora Petrobras, entendeu? Porque a patrocinadora Petrobras tem o voto também de qualidade dentro do Conselho. A minha opinião é que essa é a opinião que eu tenho. Eu cobrei isso, inclusive, dentro do nosso parecer em relação ao plano de equacionamento também. Foi feita essa cobrança em relação a isso. Uma pergunta aqui para a Seguridade, o Flávio Castro vai responder. Árbitro Gavinho, na reunião da CPI presidida pelo deputado Paulo Ramos em 21 de dezembro de 2017, às 10 horas na Alerj, o doutor Rogério Debre questionou o conselheiro Ronaldo Tedesco se era verdade que a Petros solicitou à Previc por 2 vezes a não apresentação do plano de equacionamento no ano de 2016, com o objetivo de apresentá-lo depois com as massas separadas. Esse fato fez aumentar o valor total a ser equacionado pela correção do déficit pela meta atuarial de todo o ano de 2017. De quem é essa responsabilidade, quem pagará por isso? Na verdade, em 2016, lembrando que a gente chegou aqui, o Walter chegou em setembro, né, Walter? De setembro para cá, a gente não fez nenhuma apresentação, solicitação para a Previc de não apresentar o déficit para depois para depois que tivesse a separação de massas, que fosse apresentado o déficit. Na verdade, foi feita uma consulta à Previc, perguntando a ela, indagando se, em função da cisão, da separação de massa, está correndo, né, esse processo está correndo lá na Previc, se a gente deveria esperar o resultado da cisão para depois fazer o plano de equacionamento. E a resposta da Previc foi categórica, falando que uma coisa independe da outra. Então, a gente fez exatamente o que a Previc nos indicou como correto. Como a gente vem sempre falando aqui, a gente vem sempre respeitando o que a legislação nos obriga e a interpretação do órgão fiscalizador também. Então, se ele indicou que a gente deveria fazer o plano de equacionamento antes da cisão, a gente aprovou em meados de 2017, passou por todas as instâncias necessárias, inclusive a SEST, como o Walter colocou,
E o processo da cisão estava correndo em paralelo com a Previc, não tinha nada a ver uma coisa com a outra, e foi só coincidência que aconteceu, que saiu, o processo da cisão foi definido pela Previc em momentos parecidos, mas o plano de equacionamento ele foi aprovado em 31 de janeiro, quando a gente teve a última informação dos patrocinadores BR e da Petrobras, que todas as necessidades que a SES tinha colocado, a gente já tinham sido cumpridos. Então, o plano de equacionamento saiu antes, ele foi aprovado antes da cisão. Tá? Então, uma coisa não tem nada a ver com a outra. Só queria fazer um comentário que realmente causa estranheza que haja um comentário como esse de alguém que está no conselho e que sabe tudo o que aconteceu. Essa consulta que foi feita à Previc sobre a cisão, se ela deveria suspender a questão do equacionamento ou não, se deveria se esperar a cisão para fazer o equacionamento, isso foi feito oficialmente, a resposta foi oficial, sabemos disso, e o pedido, o TAC feito feito com a Previc, para que o plano de equacionamento não fosse colocado em prática em dezembro de 2016, como era a legislação, mas adiar esse plano de equacionamento, ele foi colocado para que nós pudéssemos realizar um TAC, né, com a Previc, no qual nós solicitamos que fosse separado o pagamento do que era ajuste estrutural do que era ajuste conjuntural, de uma forma que o ajuste estrutural ou o ajuste que é necessário, que é relativo, melhor, que é causado por ajustes atuariais, ele fosse feito ao longo da vida do plano, né? Onde então com isso aumentaria o prazo para o pagamento e reduziria o valor a ser pago por todos os participantes. Esse TAC não foi, isso foi discutido no Conselho, foi enviado dessa forma e não foi aceito, e nós tivemos que fazer o plano de equacionamento da forma como foi feito. É importante também dizer que em dezembro, ou melhor, em novembro de 2016, nós fizemos fizemos a negociação com a ABRAP, com a ANAPAR e mais o representante das patrocinadoras no CNPC, que é o conselho que define a legislação, enfim, as normas relativas aos fundos de pensão, para que fosse estendido o prazo do plano de equacionamento, ou seja, quem fizesse o equacionamento pelo mínimo faria obedecendo à legislação atual, que seria 1,5 vezes a duração do plano, o que no nosso caso dá 18 anos, e quem fizesse por um valor máximo poderia fazer até 3 vezes a duração do plano, que seria 36 anos no nosso caso. Também foi uma tentativa de aumentar o prazo de pagamento desse equacionamento e com isso baixar o valor. Essa negociação feita com essas entidades que estão representadas no CNPC ocorreu e essas entidades levaram ao CNPC em dezembro de 2016 a proposta. Essa proposta, infelizmente, não teve sucesso. Então, esse nosso esforço de reduzir o valor dos pagamentos, que aconteceu em 2 fases, né? A primeira foi solicitar esse aumento desse prazo logo no final de 2016 e depois, via o TAC, de solicitar que fosse feito o pagamento de 2 partes, a parte estrutural ao longo da vida do plano e a conjuntural, digamos assim, o restante pelo prazo normal. Nenhuma dessas nossas iniciativas tiveram sucesso. O nosso jamais, em nenhum momento, houve qualquer relação com o TAC, a solicitação de um prazo maior, que foi via TAC, para fazer o plano de equacionamento em função de cisão. Como bem já falou Flávio, essa questão relativa à cisão
já estava em andamento, inclusive muito antes da nossa entrada aqui na Petros. Em 2013 foi iniciado. A Previc pediu vários ajustes e informações ao longo desses últimos anos. Em 2016, quando nós entramos, nós fizemos uma consulta, como o Flávio já falou, solicitando com a seguinte dúvida: se nós precisávamos esperar a cisão para depois fazer o equacionamento. E a resposta foi não, os processos são independentes. Ou seja, aquilo que estava ao nosso alcance, e que infelizmente não é muito, né? Mas tudo que estava ao nosso alcance a gente tentou fazer durante esse período para tentar reduzir um pouco, de alguma forma, esse impacto para os participantes. Agora, como eu já falei no início, já falei anteriormente, o Flávio também repetiu, nós temos que obedecer à lei enfim, as normas relativas a esse assunto, e isso é o que nós estamos fazendo, é o nosso dever, e é o dever da Petros, e nós estamos fazendo, seguindo o que é devido, o que nos é obrigatório. Nós esticamos um pouco o prazo, eu acho que não temos mais perguntas, a ideia foi responder todas as perguntas que nós recebemos, e eu queria então aqui dizer que nós chegamos então ao fim dessa apresentação dos resultados, que foi feita ao vivo, né, novamente, seguindo a diretriz de transparência e prestação de contas. No ano passado nós nos despedimos dizendo que ainda tínhamos bastante trabalho, que ainda havia muito o que fazer e que vocês podiam contar com o compromisso nosso de não medir esforços para fortalecer a Petros, e nós estamos cumprindo esse compromisso com os avanços aqui apresentados, seja em relação à gestão de investimentos, seja em relação à seguridade, seja em relação à governança, seja em relação à questão administrativa, financeira. Reconhecemos que ainda há muito trabalho a ser feito, né? E temos confiança de que com a manutenção desse trabalho será possível devolver a Petros o seu lugar de destaque entre os fundos de pensão. Nós estamos perseguindo isso incansavelmente e podem contar com esse nosso esforço. Muito obrigado a todos pela atenção e até a próxima.